Você acha que as maiores quedas da Bíblia aconteceram apenas por causa de guerras e traições políticas? Pense de novo. Por trás de votos quebrados, reis humilhados e decisões que mudaram a história, estavam mulheres que usaram o poder da sedução para influenciar destinos. Algumas seduziram com palavras suaves, outras com persistência e manipulação emocional. Outras ainda seduziram não apenas homens, mas nações inteiras. A Bíblia não esconde essas histórias. Ela mostra como o desejo pode se tornar armadilha, como a intimidade pode virar instrumento de queda e como decisões tomadas em segredo podem gerar consequências públicas e devastadoras. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer as 10 mulheres da Bíblia ligadas à sedução. Mulheres que não foram apenas coadjuvantes, mas protagonistas de episódios que marcaram gerações. Mas antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a Bíblia é revelada de uma forma profunda, direta e sem distorções. Vídeos como esse vão te surpreender, desafiar e talvez até te fazer enxergar essas histórias de uma maneira completamente diferente. Em 10º lugar, a mulher estrangeira, o retrato da sedução silenciosa. Ela não tem nome, e talvez isso seja proposital. No livro de Provérbios, ela aparece ao entardecer, quando a luz começa a desaparecer e as sombras tomam conta das ruas. Ela não corre, ela não grita, ela observa. O texto diz que se veste com intenção, fala com ousadia e aborda um jovem inexperiente que passa pelo caminho errado na hora errada. Ela o toca, sorri e começa a falar. Ofereci sacrifícios hoje, cumpri meus votos. Ela mistura espiritualidade com desejo, religião com sedução. Depois o convite direto. Venha, preparei minha cama com linho do Egito. Perfumei meu leito com mirra, aloés e canela. Meu marido não está em casa. Ela promete segredo. Promete prazer sem consequências. Promete que ninguém vai descobrir. A Bíblia diz que ele vai como boi para o matadouro, como ave que corre para o laço, sem saber que aquilo custará sua própria vida. Ela não representa apenas uma mulher. Representa a sedução que parece inofensiva, que parece controlável, mas que sempre cobra um preço maior do que promete. E Provérbios encerra com um aviso claro. Muitos foram mortos por ela. Em 9º lugar, Salomé, a dança que custou uma cabeça. Era noite no palácio de Herodes. Uma festa luxuosa reunia líderes militares e autoridades da região. Havia vinho, música e vaidade. Então Salomé entrou para dançar. A Bíblia não descreve os detalhes, mas deixa claro que sua dança agradou profundamente ao rei. Tanto que, tomado pela emoção do momento, Herodes fez um juramento público. Peça o que quiser, até metade do meu reino. Era uma promessa feita diante de testemunhas importantes demais para ser ignorada. Salomé saiu e foi consultar sua mãe, Herodias, que guardava ódio contra João Batista por ter denunciado seu casamento ilícito. Ela voltou com um pedido que silenciou o salão. Quero agora mesmo num prato a cabeça de João Batista. Herodes ficou angustiado, mas entre a consciência e o orgulho, escolheu manter a palavra diante dos convidados. Minutos depois, a cabeça do profeta foi trazida à jovem. Uma dança, um juramento imprudente, e a voz que preparou o caminho do Messias foi calada. Em 8º lugar, Herodias, a mente por trás da vingança. Se Salomé foi o rosto do pedido, Herodias foi a mente por trás dele. Ela havia deixado o próprio marido para se casar com Herodes Antipas, o irmão dele, um casamento que escandalizou o povo. João Batista teve coragem de denunciar publicamente. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias não esqueceu. Ela não reagiu com gritos, não reagiu com escândalo. Guardou o ódio, esperou o momento certo. Sabia que Herodes era fraco diante da opinião pública. Sabia que era vaidoso.
Sabia que um juramento feito diante de autoridades seria difícil de quebrar. Então usou a própria filha como instrumento. Quando o pedido foi feito, ela finalmente conseguiu o que queria. Não foi sedução física, foi sedução de influência, manipulação emocional, controle silencioso. Herodias mostrou que às vezes o poder não está no palco, mas nos bastidores. Em sétimo lugar, Cosbi, a sedução que virou praga. Israel estava às portas da terra prometida. Depois de anos no deserto, a promessa estava próxima. Mas o perigo não veio com espadas, veio com aproximações sutis. Mulheres moabitas e midianitas começaram a se aproximar dos homens israelitas. Convites para festas, celebrações religiosas, rituais dedicados a Baal. Entre elas estava Cosbi, filha de um líder midianita. Ela não se escondeu. Foi trazida abertamente para dentro do acampamento por um príncipe da tribo de Simeão. Era desafio, era afronta. Enquanto o povo chorava diante da tenda da congregação por causa do pecado que já se espalhava, aquele relacionamento simbolizava algo maior. Sedução misturada com idolatria. O resultado foi imediato. Uma praga se espalhou pelo acampamento. 24.000 morreram. A queda começou na intimidade, mas terminou em tragédia nacional. Em sexto lugar, as mulheres moabitas. A guerra sem espadas. O rei Balaque tentou derrotar Israel por meio de maldições. Chamou o profeta Balaão. Tentou usar palavras contra o povo escolhido, mas toda maldição se transformava em bênção. Então a estratégia mudou. Se não podiam vencer espiritualmente por ataque direto, venceriam pela sedução. Mulheres moabitas começaram a convidar os israelitas para festas dedicadas a seus deuses. Primeiro o convite, depois o banquete, depois o altar. O desejo abriu a porta. A idolatria entrou. A sedução não foi apenas física, foi espiritual. Homens que haviam visto o mar se abrir agora se curvavam diante de Baal. A queda começou com aproximações aparentemente inofensivas, mas terminou com juízo. A maior ameaça contra Israel naquele momento não foi um exército, foi a sedução disfarçada de celebração. Em quinto lugar, Tamar, a sedução que expôs uma injustiça. Tamar era viúva. Seu marido, filho de Judá, havia morrido. Pela lei, outro filho deveria gerar descendência para ela. Mas Judá prometeu e não cumpriu. O tempo passou. Tamar foi esquecida, sem marido, sem filhos, sem futuro. Então ela tomou uma decisão ousada. Ao saber que Judá passaria por determinado caminho, Tamar se disfarçou, cobriu o rosto, vestiu-se como prostituta e sentou-se à beira da estrada. Judá não a reconheceu. Negociou com ela e, como garantia de pagamento, deixou seu selo, seu cordão e seu cajado, símbolos pessoais de identidade. Tamar engravidou. Quando a gravidez foi descoberta, Judá ordenou que ela fosse queimada por prostituição. Então, Tamar enviou os objetos e disse: "Do homem a quem pertencem estas coisas, eu estou grávida." Judá reconheceu: "Ela é mais justa do que eu." O que começou como sedução estratégica terminou revelando hipocrisia. E daquela linhagem nasceriam reis. E séculos depois, o próprio Messias. Em quarto lugar, a esposa de Potifar. A sedução que virou vingança. José havia sido vendido como escravo pelos próprios irmãos. No Egito, tornou-se servo na casa de Potifar, oficial do faraó. O texto bíblico repete algo importante. O Senhor era com José. Tudo prosperava em suas mãos, mas havia um detalhe que não passou despercebido. José era formoso de porte e de aparência, e a esposa de Potifar começou a observá-lo. Primeiro o olhar, depois a aproximação, então o convite direto: "Deita-te comigo." Não foi uma vez, foi insistente, dia após dia. José recusava. Não apenas por lealdade ao seu senhor, mas por fidelidade a Deus. Um dia, a casa estava vazia.
Ela o agarrou pelas roupas. Ele fugiu. Deixou o manto em suas mãos. Rejeitada, ela mudou a narrativa. Gritou, acusou, apresentou a roupa como prova. José foi lançado na prisão. A sedução frustrada transformou-se em acusação falsa. E um homem inocente pagou o preço da integridade. Em terceiro lugar, Jezabel. A sedução do poder. Jezabel não seduziu com perfumes. Seduzia com autoridade. Filha do rei de Sidom, ela se casou com Acabe, rei de Israel, e trouxe consigo algo muito mais perigoso que alianças políticas. Trouxe o culto a Baal. Não demorou para que altares pagãos fossem erguidos em Israel. Centenas de profetas de Baal passaram a ser sustentados pelo palácio. Enquanto isso, os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos. Jezabel não apenas influenciava o rei, ela o dominava. Quando Acabe desejou a vinha de Nabote e foi recusado, voltou para casa frustrado. Jezabel resolveu o problema. Falsas testemunhas, acusação de blasfêmia, apedrejamento. Nabote morreu. A vinha foi tomada. Ela usou as próprias leis de Israel para cometer injustiça. Mas o profeta Elias declarou o juízo. E anos depois, o fim veio. Jezabel foi lançada da janela. Seu corpo foi pisoteado e devorado por cães. Seu nome se tornou sinônimo de corrupção espiritual. A sedução do poder pode ser mais devastadora que a do desejo. Em segundo lugar, Dalila, a mulher que derrubou o mais forte. Sansão era um juiz de Israel, um homem marcado por promessa. Sua força não era treinamento, não era estratégia, era dom de Deus. Ele rasgou um leão com as mãos, derrotou inimigos sozinho, carregou portões de uma cidade como se fossem nada. Os filisteus temiam Sansão, porque nenhuma emboscada funcionava contra ele. Então eles mudaram a tática. Se não conseguiam quebrar o corpo, quebrariam o coração. E foi aí que surgiu Dalila. Os líderes filisteus ofereceram prata, muita prata. Bastava uma coisa: descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila aceitou. E aqui está o detalhe cruel. A Bíblia diz que Sansão a amava, mas não diz que ela o amava. Ela perguntou uma vez, ele mentiu. 2 vezes, ele mentiu. 3 vezes, e ela testou cada mentira. Soldados estavam escondidos. A armadilha era real, mas Sansão continuava ali. Porque a corda mais forte não era a que amarrava seus braços, era a que prendia o coração dele. Dalila então usou a arma mais antiga do mundo. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Dia após dia, até que ele cedeu, revelou o segredo. Enquanto dormia no colo da própria traidora, cortaram suas tranças. E quando ela gritou, "Os filisteus vêm aí!", Sansão levantou. Mas já não era o mesmo. Foi capturado. Teve os olhos perfurados. Foi humilhado. O homem mais forte de Israel caiu não por falta de força, mas por sedução íntima e insistência emocional. Até aqui vimos mulheres que influenciaram homens. Algumas derrubaram líderes, outras silenciaram profetas, outras desviaram uma nação inteira do seu caminho. Mas nenhuma delas, se compara à última desta lista. Porque a número 1 não seduziu apenas um homem. Não agiu em silêncio dentro de um palácio. Não manipulou apenas um rei. Ela é descrita como sedutora de reis, de impérios e de toda a terra. Seu poder não está restrito a uma geração. Não pertence apenas ao passado. É uma figura que atravessa séculos. E segundo o próprio texto bíblico, seu espírito influencia nações até os últimos dias. Se Dalila derrubou o homem mais forte, se Jezabel corrompeu um reino, a próxima representa algo muito maior. Agora chegamos ao primeiro lugar. Em primeiro lugar, a grande prostituta, Babilônia. Diferente de todas as outras mulheres desta lista, ela não é uma personagem histórica, ela é simbólica.
No livro do Apocalipse, o apóstolo João descreve uma visão. Uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela está montada sobre uma besta escarlate. Na testa, um nome: Babilônia a Grande. Ela segura um cálice dourado cheio de abominações e está embriagada com o sangue dos santos. Mas o próprio texto deixa claro que essa mulher representa algo maior. Ela simboliza um sistema, um poder espiritual e político que mistura riqueza, idolatria, corrupção e perseguição. Não é apenas uma mulher. É a personificação da sedução em escala global. Ela seduz reis com luxo, seduz nações com promessas de prosperidade, seduz multidões com aparência de poder. Ela representa tudo aquilo que afasta corações de Deus através da atração pelo brilho, pelo prazer e pela falsa segurança. E o Apocalipse mostra o desfecho. Esse sistema cai. Os próprios reis que se deixaram seduzir se voltam contra ela. Aqueles que beberam do seu luxo agora testemunham sua queda. O sistema que parecia invencível entra em colapso. O brilho se apaga, o poder desmorona, a sedução termina em ruína, porque toda sedução que afasta de Deus pode até prosperar por um tempo, mas nunca termina em vitória. Essas mulheres trouxeram o pecado através da sedução. Algumas usaram o desejo, outras usaram influência, outras usaram poder, manipulação e persuasão. Mas em todas as histórias, o padrão é o mesmo. A sedução abriu a porta, o pecado entrou e as consequências vieram. Homens caíram, profetas foram silenciados, nações foram corrompidas, reinos foram abalados. A Bíblia não esconde essas histórias porque quer nos ensinar algo profundo. O perigo nunca começa com destruição, começa com atração. Agora, eu quero saber de você. Você quer mais vídeos como esse? Quer uma parte 2 com outras histórias marcantes da Bíblia? Então escreva aqui nos comentários, parte 2. Nos vemos no próximo vídeo.